né? Ainda bem que eu estou sem botox, você vai ver, você vai conseguir, no final dessa live, até identificar. Você vai conseguir identificar qual o tipo, por exemplo, de anatomia, que é a minha anatomia aqui do meu músculo frontal. Né? E aí você vai começar a prestar atenção nesses detalhes. Isso vai te ajudar na quantidade de toxina que você vai utilizar, vai te ajudar no número de pontos, concentração de toxina também. Então, tudo isso vai te chamar muito a atenção. Então, quem está aqui hoje vai ter aí um baita de um diferencial, uma grande dica para te ajudar no dia a dia. E se você conhece alguém, tem algum colega aí que gosta do assunto, manda um direct para ele e convida para vir para cá. Vai gostar muito do assunto de hoje, que ele é um assunto bem, bem interessante. Então, eu até vou fazer aqui, né, um esqueminha aqui para que vocês vejam uma imagem que eu preparei aqui para vocês, para que fique bem claro isso que eu vou explicar para vocês, né? Aí você vai conseguir enxergar exatamente isso que eu estou falando para vocês e entender a diferença, né? Entender a diferença, por que as pessoas se apresentam de tal forma. E quando você for fazer a marcação e for administrar o produto na pessoa, aí você vai entender por que algumas pessoas você precisa de mais toxinas, menos toxinas, porque tem pessoas, por exemplo, que não tem tanta expressão, isso é devido, né, o posicionamento e a estrutura do músculo frontal. Interessante, é uma curiosidade, né? Se você pegar aqui, você vai ver o que geralmente é um padrão e depois você vai verificar que nem tanto assim, né? Nem tanto assim. Então, quando você bater o olho no seu cliente, você pedir para ele movimentar a musculatura, você vai falar assim: ah, então foi isso que o professor Nilson falou para mim, que ele me orientou a respeito do que eu precisava prestar atenção para fazer uma boa toxina. E aí? Vocês têm gostado aí desse conteúdo a respeito de toxina botulínica? Deixa eu escutar vocês. Quero ver o que vocês vão responder aí. Estão gostando? Quer saber a respeito da anatomia da toxina para você entender mais a respeito do assunto e poder trabalhar melhor? O que você quer? Conta aí para mim. Está gostando ou não? Sim, olha lá. Pelo menos a Neide está gostando. Vamos ver se o pessoal se manifesta aí. Sim, sim. Eu estou gostando do conteúdo. Olha, o Estevam está falando. Olha lá. Sim, a Karen também tá. Tamires, isso aí. Olha lá, T-Jogos também está gostando. Olha lá, Tamires, né? Legal. Isso aí. Não gasta o dedo colocar um sim ou não aí, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou tentar não me alongar muito aqui no assunto, para a gente ir direto no ponto. E isso daqui, gente, isso que eu vou te explicar hoje, essa característica, você vai perceber que a gente tem outros detalhes que muitas vezes eles são até mais importantes do que a própria toxina para que você atue e promova uma ação. O que eu vou falar aqui hoje pode ser que desconstrua aquilo que você aprendeu
né, com relação à aplicação de toxina. Pode ser que seja isso, né? Porque, geralmente, a gente recebe uma informação padrão e parece que essa informação padrão, ela se encaixa para todos os nossos casos, todos os nossos alunos. E aí o que acontece? No momento que você vai fazer o procedimento, você percebe que não deu muito certo, né? Onde você gostaria que a toxina tivesse paralisado, não paralisou. E onde era para ter paralisado, não paralisou. E aí o que acontece? No retorno, você é obrigado a refazer a toxina. Olha que coisa maluca. É assim, né, que muitas vezes a gente trabalha, mas eu vou te explicar o porquê, né? A gente não pode simplesmente criticar ou falar que está fazendo errado ou então que te falta informação, mas a gente precisa te ensinar o que a gente vai fazer para você entender bem o que vai estar acontecendo aí. Então, olha só, deixa eu mudar aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui a tela do meu computador. Olá. Tá vendo aí? Deixa eu também virar aqui. Aqui foi no YouTube. Agora vamos lá no Instagram. Vamos tentar aqui deixar todo mundo vendo o que eu quero mostrar. Vamos lá. Deixa eu acertar aqui. Muito bem, talvez um pouco mais longe. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal que está aí no YouTube, eu espero que esteja vendo. Opa, acertando. Ok. Muito bem. É para o pessoal do YouTube estar vendo bem e o pessoal também do Instagram está aqui enxergando muito bem. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Muito bem. Espera aí. Deixa eu ver como está. Olha aí. Estão enxergando a imagem aí, pessoal? Espero que o pessoal do YouTube também esteja vendo, né? Olha só, o que eu quero mostrar para vocês. Projetei aqui a tela do meu computador, né? Para mostrar para vocês algumas imagens. Olha lá. Bom, essa daqui, ó, é a musculatura frontal. Tá vendo aqui a seta? Olha aqui. Essa é a musculatura frontal. Ok? Musculatura frontal. Olha como o músculo, né? Na verdade, ele se comporta de modo diferente. Olha lá. Olha aqui. Na verdade, o que acontece, gente? A musculatura da face, ela é composta lá pelos músculos frontais, certo? Ela também é composta pelo prócero, corrugador e o orbicular do olho. Estou falando aqui, estou dando ênfase para a parte que a gente aplica, o terço superior, né? Onde a gente mais comumente a gente aplica a toxina botulínica. Tudo bem? E olha só, todos os músculos da face, ele tem pares de músculos. Ah, como assim, Nilson? Ó, eu tenho aqui pares de músculos, frontal, de um lado do outro, orbicular, de um lado do outro, corrugador, de um lado do outro. O único que não está expresso na forma de par é o próximo, tá? E olha só, que interessante. Muitas vezes, as pessoas usam como referência a aplicação de toxina botulínica, principalmente essa região,
esse tipo de apresentação de músculo frontal, né? A maioria das pessoas usa ela como referência. Aí o que se diz? Olha, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui na direção dos olhos, vamos guardar uma distância de 1,5 centímetro. Conforme a ruga, a gente começa a fazer a marcação dos pontos, né? Geralmente as pessoas usam a região dos olhos como referência. Olha aqui, ó, região dos olhos como referência. Região dos olhos como referência. Olha só, pessoal, aqui, ó, a diferença que já tem nesse caso. Tá vendo? Olha, se eu usar a região dos olhos como referência, na maioria dos casos, eu vou perceber que eu vou pegar fora da região muscular, né? Tem alguém que está falando assim, como que eu vou saber? Olhando para esse tipo de apresentação de fisionomia. A musculatura você não vai conseguir ver, mas esse tipo de expressão aqui embaixo, você consegue enxergar perfeitamente. Entendeu? Olha aqui, por exemplo, vale a pena você investir em toxina botulínica nessa região? Você vê que esse tipo aqui de cliente, de paciente, ele não tem rugas aqui centralizadas, ele tem rugas mais periféricas. Por que isso acontece? Porque eu tenho um músculo frontal disposto de forma mais lateral. Logo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso administrar toxina botulínica mais lateralmente, né? E aqui eu preciso verificar se de fato é o meu objetivo arquear uma sobrancelha ou não, porque nessa condição aqui eu consigo trabalhar toda essa estrutura aqui de uma forma muito tranquila, tá? De uma forma muito tranquila. Se eu quiser arquear uma sobrancelha, a parte interna da testa, eu estou vendo que está tranquilo, sem rugas, mas aqui eu consigo arquear, consigo paralisar essa musculatura aqui para garantir o efeito da toxina botulínica. Agora, olha só, olha esse outro caso. Essa pessoa aqui, ela tem as rugas centralizadas, está no meio da testa. Eu vou conseguir arquear a sobrancelha aqui? Não. Por quê? O músculo frontal, ele está concentrado aqui, ó, bem no meio da testa. Então, você vê que existe um par de músculo, ele vem para cá, ele vai para lá, mas ele só está nessa região. Vai adiantar aplicar toxina botulínica aqui? Vai adiantar aplicar aqui? Não. Mas, de novo, como que eu sei dessa diferença? Você vai saber dessa diferença por conta do momento ali da sua marcação, que você pede para o seu cliente fazer a expressão, e nesse momento você vai identificar aonde, qual posição que está a ruga. Agora, você também vai perceber que existem pessoas com essas características. Olha aqui, ó. Ela tem rugas que tendem a ser centralizadas, mas elas estão mais fortes nessa região lateral. Olha aqui, ó, que interessante. Aqui a gente tem um músculo frontal e aqui a gente já tem um músculo temporal, né? Que muitas vezes você vai precisar trabalhar. Olha aqui como essa ruga se estende. E aí, muitas vezes, você vai conseguir paralisar, fazer arqueamento de sobrancelha, mas você vai precisar também trabalhar essa região. E aí entra um dilema, um truque que você tem que fazer para conseguir fazer com que a gente tenha o resultado desejado, né? Você já tinha visto esse tipo de imagem? Quem já tinha visto esse tipo de imagem, coloca aqui para mim que sim ou que não. Fala para mim. Isso é uma informação muito importante, porque geralmente na literatura a gente vê esse tipo de anatomia, uma anatomia padrão,
que serve para todos. E, na verdade, não é assim. E aí, se você vai trabalhar para todo mundo com o mesmo padrão de marcação e aplicação, você vai ter o mesmo resultado? Não. E agora, olha só, esse tipo de cliente aqui, ó. Esse tipo de cliente aqui, ó, esse tipo de cliente talvez seja o mais convencional. Aquele cliente que apresenta uma ruga, olha, regular, de ponta a ponta, né? Olha aqui, ó, uma ruga regular de ponta a ponta, e aí eu consigo trabalhar toda essa testa sem medo de ser feliz, eu consigo fazer arqueamento de sobrancelha, né? Então, você tem aqui, que era o objetivo da nossa live, te apresentar pelo menos 4 posicionamentos diferentes do músculo do músculo frontal, que influencia completamente, né? Completamente na no nosso posicionamento, na quantidade de toxina que a gente vai utilizar e assim por diante. Gostaram dessa informação? Foi útil? Né? Foi útil? Então, volta aqui para mim, ó. Volta aqui para mim. Deixa eu arrumar aqui. E aí? Foi útil? Né? Pessoal do YouTube. Tudo bem? Conseguiram enxergar? Pessoal do YouTube, deixa eu perguntar aqui para eles. Vocês conseguiram ver aí? Conseguiram ver? Deixa eu ver aqui o que eles respondem. Conseguiram enxergar aí a informação? Então, gente, você sabe que muitas vezes as pessoas se pegam em detalhes que são: qual é a marca da toxina? Qual a quantidade que eu devo aplicar? Onde eu devo aplicar? E muitas vezes eles se esquecem, na verdade, de trabalhar a situação correta, a situação onde a gente deveria estar preocupado de entender aquela estrutura muscular. Então, quando a gente percebe, não é, esse tipo de situação, a gente consegue gastar menos toxina, a gente consegue, independente da toxina que a gente esteja utilizando, construir resultados, né? E a gente também consegue ser mais assertivo, falar assim, puxa, eu estou aplicando aqui, estou aplicando ali. Deixa eu arrumar aqui, está meio torto. Então, eu preciso desses detalhes, né? Eles são indispensáveis para o meu dia a dia. Então, com essa informação, você vai prestar atenção em outras situações. Fazendo esse diagnóstico, você vai conseguir, na verdade, trabalhar com qualquer marca de toxina. A diferença é que você vai aplicar mais ou vai aplicar menos. Você vai fazer mais pontos ou menos pontos, mais unidades ou menos unidades. Mas a partir do momento que você identifica a musculatura, aí fica muito mais fácil. Veja só, eu vou vir bem perto de vocês, ó, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você vai ver. Olha só, minha musculatura frontal, ela está centralizada também. Agora, o que vocês fazem? Vão até o espelho, quem estiver sem toxina, né? Eu vou fazer toxina amanhã, então hoje ainda dá para mostrar para vocês. Olha só como a minha musculatura é centralizada. Então, aonde que eu tenho que concentrar a aplicação de toxina? Aqui. Vai adiantar eu colocar toxina aqui para quê? Só para gastar produto? Entende? Então, esse é o discernimento. Então, quando você fala assim, quanto de toxina que eu vou gastar?
A resposta é depende, sempre depende. Vai depender do posicionamento, porque essa é a região que a gente mais usa toxina, vai depender da força desse músculo. Aqui o prorrogador vai precisar um pouquinho mais. Mas olha, você presta atenção que é assim. Primeira coisa, a gente precisa conhecer o produto que a gente vai administrar. Segunda, a gente precisa conhecer o resultado que ele vai promover. Terceiro, a gente não pode abrir mão da anatomia. Não é porque a gente trabalha com estética que a anatomia muda. Ela não muda, ela é a mesma. Ela é a mesma para todos os profissionais, independente da área e produto que esteja administrado. Então, quando você entende isso, já é meio caminho. Entendeu? E hoje em dia, a qualidade dos produtos, elas são bem equivalentes. Claro que um com diferencial, outro com outro diferencial, mas o que o cliente quer saber? Se você entrega ou não aquilo que ele está esperando, né? E aí, quando você entende a região, a disfunção que você está tratando, no caso da toxina botulínica, o posicionamento dos músculos fazem toda a diferença, né? Olha aqui, a Valquíria falando: olá, professora, aprendi muito e trabalhando com segurança a partir do seu curso. Obrigado, Valquíria. Então, é assim, você precisa abrir um pouco a mente para não ficar muito bitolado. E eu sempre desafio as pessoas, os meus alunos, as pessoas que me acompanham nas lives e tudo mais, a você entender o sistema, né? Para você colocar à prova algumas metodologias. Se você agora, eu tenho certeza que depois que você viu essa imagem, depois das orientações que eu te dei, do posicionamento do músculo frontal, eu tenho certeza que você vai tratar diferente o seu cliente na hora de uma avaliação e aplicação de toxina botulínica. Entende? Eu tomo muito cuidado para falar a respeito de marcas, né, sem ficar em cima do muro, que não é minha posição, mas eu tomo muito cuidado porque depende muito da visão do profissional. E hoje o meu desafio foi mostrar para você que a musculatura frontal, ela se apresenta morfologicamente diferenciada em várias pessoas. Na verdade, a gente tem, na grande maioria das vezes, 4 grupos de disposição de musculatura frontal. E isso faz total diferença na hora de você marcar, dosar a quantidade de toxina que você vai administrar e a quantidade. Então, quando eu te mostro isso também, quando eu te mostro que a musculatura frontal se comporta de maneira diferente, fica muito subjetivo eu te falar assim também, quanto de toxina que você vai usar para o procedimento. Se essa musculatura tem maior ou menor extensão, vai depender. Vai depender de se eu vou usar um padrão que todo mundo fala, faz assim, 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 marca com relação ao olho, distribui os pontos. Não é. A questão é só distribuir os pontos. A questão é você localizar o músculo e anatomicamente fazer as marcações e distribuir as concentrações de toxina de acordo com a necessidade do seu cliente. Isso faz com que você tenha um procedimento personalizado que atende especificamente a necessidade do seu cliente. Isso também faz com que você entregue para o cliente a quantidade de toxina que realmente ele necessita, sem que haja desperdício,
nem omissão de concentração de produto. Sem você exagerar na dose, mas sem também você dar uma subdose para o seu cliente. Veja só, essas informações, elas são demais de importante. Elas são muito importantes para os seus clientes e para você. Por que ela é importante para o seu cliente? Porque você vai entregar para ele, de acordo com a anatomia dele, a quantidade de pontos que ele necessita e concentração de toxina. Essa é uma informação importante. E você, profissional, não vai estar jogado no vento da sorte. Você vai ter pontos precisos, com a quantidade de toxina exata, sem desperdício. Por isso que você precisa revisar essa questão da anatomia, da musculatura facial, para que você possa aumentar os seus resultados na toxina botulínica. Valeu a informação? Gostaram? Né? Falei que eu não ia me estender muito. Olha aí. Rápido e objetivo, direto ao ponto. Tá bom? Tem alguma pergunta aí que querem que eu responda? Posso responder. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Mas, olha, faça uma pergunta relacionada ao que a gente conversou hoje, tá bom? Pessoal do YouTube, Facebook, porque a gente está aqui simultaneamente, né, gente? Nas mídias sociais. Instagram, Facebook e YouTube simultaneamente, tá? Então tá joia. Pessoal, não esquece, tá? Toda terça-feira, às 17h07, eu tenho uma live para compartilhar um conteúdo com vocês, tá bom? Até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.